Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a desistência do Alexandre de Moraes de uma ação nos Estados Unidos contra a Magnitsky. Olha só, aqui ó, Moraes resiste à ação da AGU na Justiça dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes diz a Lula que não quer a ação do governo em sua defesa nos Estados Unidos. Que coisa estranha isso, né? Porque um dos caminhos que existia para essa coisa toda, para resolver esse problema, seria o Alexandre de Moraes entrar na justiça americana e mostrar o caso dele. Olha só, é um absurdo. Não, eu estou fazendo tudo certo aqui, eu não matei ninguém na cadeia, eu não torturei ninguém, eu não forcei ninguém a fazer delação premiada. Era só ele fazer essas coisas lá nos Estados Unidos que o pessoal iria ver que não, realmente, o Trump colocou o cara de forma injusta na lei Magnitsky, coisa e tal. E, curiosamente, ele desistiu disso, ele não quer uma ação lá nos Estados Unidos. Olha, quem imaginaria, não é mesmo? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Nunca Descansa, Tirania da Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, há um tempo atrás, logo que chegou a Magnitsky, né, a primeira coisa que o pessoal pensou, e aliás, muita gente lá fora está falando isso, né, os esquerdistas todos falando que não, porque o Moraes está sendo injustiçado, que não é motivo, como pode colocar o Alexandre de Moraes na mesma laia de ditadores da Venezuela, da Rússia, torturadores e coisa e tal, né? Vamos fazer o quê? Vamos entrar com uma ação lá nos Estados Unidos, na justiça americana, pedindo para tirar o nome dele. E é razoável que se faça isso. Aliás, os Estados Unidos permite que se faça isso. Você pode entrar com uma ação, provar que você não deveria estar na lei Magnitsky e daí você é retirado da lei Magnitsky. Isso acontece, não tem nada de errado. A justiça lá funciona, né? E aqui, ó, ministros do STF defendem a ação da AGU nos Estados Unidos contra a aplicação de sanções a Moraes. Para integrantes da Corte Brasileira, os americanos descumprem a própria lei ao aplicar as sanções ao ministro do Supremo. Não porque Moraes não fez nada de errado, Moraes não violou direitos humanos, Moraes não fez nada de absurdo, então nós temos que só entrar na justiça americana e, né, provar que você não fez nada disso e beleza, tranquilo, tranquilex, tranquilovski. Lindo de morrer, né? Vamos tirar a sanção do Alexandre de Moraes. Aí você pode falar assim, não, mas Peter, eles não vão fazer isso lá nos Estados Unidos porque o Trump é o presidente. E o Trump presidente, né, não vai deixar... Cara, não, nos Estados Unidos a institucionalidade das coisas é muito maior do que aqui no Brasil. A justiça lá é totalmente independente. A justiça de lá chegou a processar o Trump, vocês lembram disso, né? Ou seja, há uma independência muito grande nesse aspecto. A justiça poderia decidir contra o Trump. Aliás, já teve vários juízes que decidiram contra o Trump nesse meio tempo que o Trump é presidente agora, né? Então, assim, ele poderia entrar com essa ação lá, não tem nada demais nessa história. Então, que história é essa? Por que o Alexandre de Moraes pediu para o Lula não tirar essa ação, não fazer essa ação lá nos Estados Unidos e coisa e tal? E eu vou explicar para vocês, porque na verdade eu vou copiar a resposta do André Marsiglia. O André Marsiglia tem um YouTube, um canal no YouTube, vocês sabiam disso? Eu não sabia que ele tinha canal no YouTube, não. Descobri com esse vídeo dele aqui, um canal muito bom. Recomendo que vocês se inscrevam no canal do André Marsiglia aqui no YouTube. Tá com poucos inscritos, mas a qualidade dos vídeos dele é excelente. Recomendo que vocês se inscrevam lá no canal do André Marsiglia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas ele faz esse vídeo aqui justamente a razão pelo qual o Moraes não quer recorrer nos Estados Unidos. E a razão é muito simples. Porque o Alexandre de Moraes sabe que está errado, caramba. Todo mundo sabe que ele está errado. Todo mundo aqui no Brasil sabe que o Alexandre de Moraes fez merda pra caramba nesse negócio, né? Mesmo aquelas pessoas que querem muito tirar o Bolsonaro da eleição, que querem muito que o Bolsonaro morra, que nunca mais ele faça nada eleitoralmente no Brasil e coisa tal, mesmo esse pessoal sabe que o Alexandre de Moraes fez merda pra caramba. Aquilo que eu falo para vocês, existe essa briga lá no STF, né? Não é que os outros ministros queiram livrar Bolsonaro, ou são bolsonaristas, não é isso. O que acontece é que tem muita gente no STF incomodada com a quantidade de erros que o Alexandre de Moraes fez. Se o Alexandre de Moraes fosse um cara minimamente inteligente, tivesse 3 neurônios funcionando, ele teria conseguido destruir Bolsonaro completamente sem fazer a quantidade de merda, deixar a quantidade de erro que ele deixou aí, né, a quantidade de rabo que ele deixou por aí, ponta solta que ele deixou por aí. Aí, o que o pessoal vê é isso, né?
no final das contas, vamos investigar, vamos investigar. A justiça americana é a justiça americana. Esse pessoal, a justiça brasileira é moleza. A justiça brasileira, não, a justiça brasileira somos nós, nós que vamos decidir aqui mesmo, então pronto aqui. Ó. Pode fazer qualquer coisa, que no final quem vai decidir é o STF. O Alexandre de Moraes estava muito confortável com isso. É isso que eu falo para vocês, que foi o erro desse pessoal, cara. Eles estavam crentes que não, nós somos o supra-sumo, nós somos o STF. Então nós vamos aqui decidir, e se a gente decidir errado, quem vai decidir que se a gente decidiu errado somos nós, então a gente vai decidir que a gente decidiu certo. Então pronto, não importa, esquece Constituição, esquece lei, esquece devido processo legal, esquece qualquer coisa, o que importa é só o que a gente pensa. E se é o que a gente pensa que não gosta de Bolsonaro e pronto, né? E aí eles perceberam que ir lá nos Estados Unidos e botar essa ação lá ia ser outra porrada, cara. Por quê? Porque aí lá você ia ter todo o levantamento de provas. E é lógico que se eles fossem levantar dizendo que não, que foi uma ação justa e não sei o que lá, que não teve perseguição, que não teve nada. Evidentemente que do outro lado o governo Trump ia falar, não, mas olha só, tem esse dossiê aqui, né? Com um monte de ações aqui mostrando que o Alexandre de Moraes fez um monte de merda. Cara, todo mundo sabe um monte de merda que o Alexandre de Moraes fez. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo nessa história. Não tem desculpa. Olha só, essa ação contra o Bolsonaro jamais deveria, contra o Bolsonaro e contra o pessoal do 8 de janeiro, jamais deveria estar no STF. São pessoas que não têm prerrogativa de foro de função, ou seja, não tem porquê elas estarem sendo julgadas pelo STF, é só porque o Alexandre de Moraes quer, é só por isso. Ele quer julgar o pessoal do 8 de janeiro porque ele quer fazer um julgamento show. O julgamento show é isso. Julgamento show é quando você faz um julgamento não buscando ter a justiça, mas buscando mandar uma mensagem publicitária para a população. Nos meios jurídicos, dizer um negócio que é um julgamento show é uma ofensa, tá? Não se deve fazer julgamento show. Julgamento show é errado. Mas para pensar, se não é exatamente isso que o Alexandre de Moraes quer. Ele quer dizer que todo mundo que gosta de Bolsonaro é ruim, não pode gostar de Bolsonaro. Tem que votar no Aécio, é o Aécio, ou Dória. Tem que votar no Dória e no Aécio, que é o que eu gosto. Vocês que votam no Bolsonaro estão errados. Ele quer fazer esse tipo de julgamento show, né? E tá muito evidente esse tipo de coisa. De novo, por que o pessoal do 8 de janeiro está sendo julgado pelo STF? Cara, nem lá nos Estados Unidos. Quando teve o 6 de janeiro lá, o julgamento foi em primeira instância, cara. O pessoal começou a julgar em primeira instância. É verdade que eles criaram uma CPI lá no Congresso americano para investigar isso também, né? Inclusive, esse pessoal da CPI lá está sendo processado agora pelo Trump, né? Quando fizeram a investigação do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, porque cometeram um monte de barbaridades. Mas lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte não se meteu em nada. Aliás, lá nos Estados Unidos a Suprema Corte funciona da maneira correta. Primeiro, não se mete em assunto nenhum, é uma corte só recursal, não tem nenhuma tipo de processo originário na primeira corte, na Suprema Corte, o que é realmente o desejável para você garantir o duplo grau de jurisdição. Se você tem processos originários na Suprema Corte, você automaticamente não tem o duplo grau de jurisdição. Um absurdo completo isso daqui, né? Mas enfim, o ponto é esse. Por que o Alexandre de Moraes desistiu da ação nos Estados Unidos? Ô Xandão, a esquerda toda tá falando aí que não, que é um absurdo, o Trump tá errado, que não deveria ter botado você na lei Magnitsky. Porra, Xandão, vai lá na ação, cara, entra com uma ação lá nos Estados Unidos, mostra que você é um juiz válido, que você tá fazendo as coisas certas, que você não torturou ninguém, que você não perseguiu o Felipe Martins, que você não perseguiu o Mauro Cid, não perseguiu o Daniel Silveira, mostra pra eles, Xandão, bota lá as provas lá, vamos ver o que eles acham dessa história, né? Tá mais do que óbvio que é exatamente isso que disse o André Marsiglia, né? Ou seja, o Xandão tá morrendo de medo, porque ele sabe que se algum juiz de verdade olhar para essa coisa, vai perceber a quantidade de erro que tem ali. E todo mundo sabe disso. O próprio pessoal aqui do STF percebeu esse problema. Não, olha só, se entrar nessa história aqui... Agora, repara isso, né? Ministros do STF defendem que a ação da AGU nos Estados Unidos contra a aplicação de Moraes. Então, os outros ministros do STF falam assim, não, pô, vai lá, investiga o Xandão, bota a sua defesa lá na corte americana, né? Não é você que está defendendo a justiça, se a justiça é isenta e coisa e tal. Agora, para pensar. Ele fala que ele é isento, que ele está julgando o Bolsonaro de forma isenta, que a justiça é isenta, que é tudo profissional. Então, peraí, como é que você não quer ser validado pela outra justiça, então? A outra justiça deve ser isenta também, por que não? Né? Aliás, a justiça americana certamente é muito mais isenta que a brasileira, todo mundo sabe disso.
Esse é o problema do Moraes. Ele sabe que se alguém de fora, alguém isento, olhar as provas do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, vai perceber que não tem nada ali. É óbvio para qualquer pessoa que veja que não tem absolutamente nada. Pior, tem um monte de violação de direitos humanos, tem tentativa de forçar a delação premiada, tem o caso da falsificação de registros do Felipe Martins, tem um monte de lambança nessa história, tem o caso da tortura do Daniel Silveira, tem o caso do Oswaldo Eustáquio, que saiu da cadeia numa cadeira de roda, tem o caso do Clezão, pô, tem o caso do cara, tem milhares de casos que você demonstra a violação de direitos humanos. Por isso que o pessoal parou e pensou, não, peraí, deixa quieto, não vou mexer nisso não vou entrar na justiça não, vou ficar chorando aqui, ai, porque não pode, ai, porque não sei o que lá e coisa e tal, e vai ficar chorando Moraes, vai ficar chorando Barroso, vai ficar chorando Gilmar Mendes, vai ficar chorando Lula, mas a verdade é que todo mundo já percebeu que deu merda. Tu quer ver, a imprensa tá tratando as demonstrações de hoje, as manifestações de hoje de forma justa, falando não, que teve muita manifestação mesmo e coisa e tal. Por que isso? Eles já perceberam que deu merda, meu amigo. Nós já ganhamos esse jogo. As pessoas já perceberam que deu merda nesse negócio do Xandão. Não tem como manter essa posição dele. Como que isso vai ser resolvido? A gente não sabe ainda. O Xandão vai sofrer um impeachment, vai renunciar, vai ter alguma coisa, vai ser acusado de assédio sexual. Eu não sei como é que vai terminar esse troço. Mas já está mais do que claro que o Xandão está insustentável. Não tem mais ninguém bancando o Xandão a essa altura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.